mais baixo, e eu conversava com elas, eu falava, poxa, eu intento de fazer aqui fora justamente para alcançar o povo que está aqui fora. Mas a gente compreende que o povo veio de São Paulo, é só hoje que eles têm para estar aqui. E Deus, como foi e é bom para conosco, nos dando esse dia maravilhoso, também tem sido para com eles, que a gente sabe que o sol ajuda muito uma gravação, uma filmagem. Vamos ler 2 Coríntios 5, a partir do versículo de número 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Há um desejo quase infreável de todos nós de perpetuarmos a vida. Quanto mais pudermos, com algumas exceções, é óbvio, mas todo aquele que está sã na mente tem o desejo de estar adiando a morte, Nós somos aqueles que, se pudermos sempre deixar a morte para depois, a gente vai fazendo esse negócio. E isso não tem nada de errado, porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para o homem ser eterno. E quando a gente vai pegar os estudos, vai mostrar que com o passar do tempo, o tempo de vida ele vem diminuindo. Quando a gente vai pegar a Bíblia, quando a gente vai estudar algumas coisas que os arqueólogos encontraram, vão vendo que o homem, com o passar do tempo, ele vem vivendo menos, a ponto de o salmista dizer que o ideal, vamos dizer assim, em relação à saúde, é 70 anos. Passou dos 70, já pode dizer que é lucro sobre lucro. E a gente sabe que depois que passa dos 35 anos, como o nosso corpo já começa a mudar, Como a massa muscular, ela começa a ter um desenvolvimento muito mais complicado do que quando a gente tem 14 aninhos, 15 aninhos. É quando a gente costuma dizer, a partir dos 35 a gente começa a descer a ladeira. Por isso que a gente tem que cuidar de agora, como vai ter a palestra, para que na velhice a gente possa gozar de uma boa velhice. Mas quando o homem peca, essa eternidade que Deus havia proposto para o homem quando ele peca lá no Jardim do Éden, isso vai fazer com que a morte passe a ser companheira do homem. E nesse desejo que Deus tem de fazer com que o homem possa ter vida eterna em Cristo Jesus, vida eterna com Ele, Deus pega e faz um projeto de salvação. Vou enviar meu único filho. Mas esse projeto começa lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam. Ele vai dizer que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, isso, aquele que, derrotaria Satanás, que foi o que nos causou a morte e também a morte eterna. Ele vai fazer com que o Senhor Jesus aniquilasse, anulasse toda acusação que era contra nós. É o que está em 2 Colossenses 2, que vai dizer que todo o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor riscou e cravou na cruz do madeiro. E por isso que depois Paulo vai escrever em Coríntios que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí vem esse processo de Deus de querer fazer com que a gente tenha a eternidade. E por isso que quando Jesus Cristo vem, Ele começa a dizer, olha, não amontoeis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói. Antes amontoai tesouros nos céus, porque onde tiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No entanto, a nossa luta para viver tem sido aqui. A gente vive tentando buscar uma eternidade para esta vida. Ontem, eu comecei a ver um filme anteontem e terminei ontem. Não me pergunte o nome, que eu sou horrível desse negócio de nome. Mas é com o Keanu Reeves, e ele é um cientista que tenta pegar as mentes dos soldados mortos e colocar num robô
para que esse robô ele viva como se fosse aquele que morreu, uma maneira de perpetuar a vida, de fazer com que a vida ela seja eterna. Só que isso nunca aconteceu e nem vai acontecer, porque o Senhor Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Ele disse que esse céu, essa terra que agora nós vemos, um dia tudo isso mudará, porque ele tem preparado para a gente uma nova Jerusalém. É por isso que em João 14 ele vai dizer o seguinte, que eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, vou preparar-vos morada, vou preparar um condomínio bacana para vocês, e quando tudo estiver pronto eu voltarei. Essa é a proposta da salvação para a vida eterna. E aí essa passagem que nós lemos vai dizer que nós estávamos de fato separados de Deus, mas quando Deus envia Jesus Cristo, ele vai dizer que Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo. Isso é, aqueles que creem, como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não mais pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele está falando que Jesus, essa passagem que nós lemos, Deus estava em Cristo, em Jesus, no ungido, no Messias, reconciliando consigo o mundo. Isso é, Deus enviou Cristo para que essa separação que existe por causa do pecado, ela deixe de existir. Eu tenho o costume que quando eu falo sobre perdão, de falar de que perdão, ele torna a reconstruir uma ponte que um dia se quebrou. Existia uma ponte da comunhão com alguém, uma ponte da unidade, da intimidade com alguém, do relacionamento com alguém. Mas aí há qualquer tipo de atrito, e essas pessoas que transitavam por essa ponte da amizade, da comunhão, da unidade, por algum motivo, uma briga, um desentendimento, qualquer que seja, essa ponte ela é quebrada. E o que o perdão faz? O perdão é esse que vem e reconstrói a ponte, para que haja de novo ligação entre as pessoas que agora estavam separadas, e elas possam de novo ter comunhão, ter unidade, ter intimidade. E a Bíblia vai dizer que todos os nossos pecados, todas as nossas acusações, elas foram perdoadas por Jesus. Isso é, a ponte que um dia estava quebrada, nos separando de Deus, em Cristo Jesus, ele fez essa ponte. E aí, 1 Timóteo 2,5, vai dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. O que é isso? O que isso quer dizer? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque a gente, quando eu digo a humanidade, ela quer escolher seus próprios meios de dizer que vão se chegar a Deus. Existe, uma frase aí muito antiga que fala que todos os caminhos levam a Deus. E alguns crentes dizem, não, isso é mentira. E eu vou falar para você, todos os caminhos de fato levam a Deus. Só que para salvação, para perdão de pecados, para a vida eterna, só tem um caminho: Jesus Cristo. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí vocês podem dizer, mas pastor, o senhor disse que todos vão sim. Em Filipenses 2 vai dizer que todos vão comparecer diante do Senhor. Todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a Bíblia está dizendo que para a salvação, para perdão de pecados, para a vida eterna, que transcende esse negócio de ter que pagar conta, que transcende as depressões, as gripes, que transcende qualquer tipo de problema, ou mesmo qualquer tipo de alegria, o nascimento de um filho, uma cura alcançada, um emprego que veio, que transcende tudo. O Senhor nos preparou a eternidade, a vida eterna. E aí ele está dizendo nessa passagem que além de Jesus Cristo estar reconciliando com Deus de novo a nós para uma vida eterna, ele vai dizer que nós que cremos, que aqui estamos do lado de fora nessa manhã, somos embaixadores de Cristo para anunciar essa salvação, para anunciar essa vida eterna. Então, quando nós nos encontramos aqui, como estamos nessa manhã, somos aqueles que cremos que essa ponte que se chama Jesus nos reconciliou com Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui porque cremos que só Jesus Cristo faz isso, só Ele é esse mediador,
não tem outro caminho, porque só Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Só o sangue de Cristo que nos santifica, nos purifica, que nos justifica. Nós estamos aqui porque cremos nisso, e crendo nisso, pregamos isso, para que, como nós cremos que teremos a vida eterna, todos aqueles que vêm a Cristo tenham seus pecados perdoados e essa fonte seja ligada de novo para ter a vida eterna. Resumindo essa passagem, eu quero te dizer o seguinte: você que é da igreja de Curicica, vocês que nos ouvem nessa manhã, há um chamado de Deus para todos se reconciliarem com Ele, e Ele está dizendo que isso só acontece em Cristo Jesus. Só há vida eterna em Cristo Jesus. Mas também há um chamado de Deus para aqueles que já estão em Cristo Jesus, que já alcançaram a vida eterna, proclamarem isso. E depois, quando Paulo ele vai falar de Timóteo, ele vai dizer o seguinte: pregue a tempo e fora de tempo, porque Deus nos fez embaixadores de Cristo, para que através de nós todos saibam que somente em Cristo Jesus há uma reconciliação para a vida eterna. Nós temos aqui pessoas muito novinhas, que eu acho que a mais nova é a Rebeca, né? Cadê a Rebeca? Não a minha, não você já está velha, né? A Rebequinha da Luimar, né? Nós temos pessoas aqui, creio eu, na casa da irmã Marli, que eu já sei que já tem um tempinho, né, irmã Marli? Precisa falar, mas tem um tempinho. E talvez a gente possa chegar a 90 anos, 100 anos. Eu tinha separado outros versículos, mas eu vou terminar com essa história. E a gente fala assim: caramba, viver 100 anos, 110 anos é coisa pra caramba, Bessa. Eu tenho comentado aqui na igreja que eu jogo no futebol às quartas-feiras, que tem um senhor, o senhor Gomes, 73 anos, e joga bola com a gente no campo de 11, pai. De 11. Eu fico olhando pro senhor Gomes, eu falo: meu Deus do céu, eu fico com pena de mim mesmo. Botar Lucas lá, vai correr meio minuto para botar a gravata do lado de fora, né? E ele tem 73 anos e corre no meio da gente, a gente fica que vai para casa. Mas eu lembro que eu tinha meus 26 anos. Trabalhava na Dia da Cruz, ali no Meia. Trabalhava no J. França Joias. Não sei se ainda tem essa loja lá. E para a glória de Deus, Deus começou a me usar para algumas pessoas naquele lugar à época. E a mãe de leite, deixa Deus te usar, varão, aleluia. Aí a mãe de leite, né, a mãe de criação do dono da empresa, ela estava doente, e ela com 99 anos. O filho caçula dela tinha 65, caçula. E ele me pediu para ir lá para conversar com ela e para orar por ela, Dona Teresa. Isso era janeiro, não lembro de que ano, mas eu lembro que era janeiro. Obrigado, amor. E aí eu fui lá com ele para poder orar e conversar com a Dona Teresa. E eu lembro que na hora Deus me deu um pensamento, uma colocação, uma alegoria, e eu coloquei para ela. Eu falei: Dona Teresa, estamos todos nós aqui, boquiaberto, pasmo, embasbacado, que a senhora tem 99 anos. O filho mais novo da senhora tem idade de ser meu avô. Olha só como esse negócio é complicado. Aí eu falei para ela, Dona Teresa, agora só imagina, a gente está aqui muito feliz por a senhora ter 99 anos, ao mesmo tempo espantado. Agora a senhora pensa no oceano, e a senhora pensa uma gota, lembra daqueles conta-gotas, que hoje quase não tem mais, né? Lembra de um conta-gotas que a gente usa como, às vezes, como remédio? Aí ela, Eu falei: agora imagina uma gota desse conta-gota caindo numa onda do oceano. Vai fazer uma diferença tremenda, né? Ela: não, meu filho, não vai mudar nada. Eu falei: isso são os 100, 120 anos que a senhora vier a viver perto da eternidade que Deus tem preparado para nós. Não faz diferença alguma. No entanto, aqueles que aceitam Cristo como único e suficiente Salvador, porque só Ele é Salvador, não precisa morrer para ter a eternidade. Passamos a gozar da eternidade vivendo aqui. Por isso que Paulo vai dizer que morrer para ele é lucro, porque ele sabe que a morte não tem mais poder sobre a vida dele. Ele já passou para a eternidade. E nessa manhã nós estamos aqui para te dizer
que é um propósito de Deus para a tua vida, que vai muito além de você ter a sua casa, ter o seu carro, vai muito além da cura que Deus pode ou não te dar. Poder Ele pode, mas se vai te dar é outra coisa. Vai muito além disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para levar sobre Ele toda acusação que era contra nós. E aí eu termino lendo João 14, 21. Nenhuma acusação, é isso? Não, isso está em Coríntios. E João vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Foi quarta-feira que foi o jogo daquele time horrível chamado Flamengo, né? Quarta-feira foi o jogo do Flamengo. E aí a gente vê os flamenguistas de verdade, não estou falando aqueles de radinho, de verdade. Você vai conversar com eles, eles não sabem só a escalação do time. Você vai conversar com eles e sabe os cânticos que os caras cantam lá na hora do jogo, os cânticos de guerra que é contra a outra torcida. O cara vai te falar quem está no departamento médico, o cara vai te dizer quem foi contratado por tantos milhões, quem eles querem que vá embora. Os caras te falam tudo o que você queria saber sobre o Flamengo. Esse tu olhas para ele e diz assim: esse cara, Cláudio, é flamenguista, não é assim? Porque dentro da torcida tem esse negócio, esse torcedor mesmo, isso ali. Eu sempre falei, eu não sou torcedor, eu só gosto da pilha. Nunca gostei de ir para estádio, nunca gostei de perder tempo para poder ficar vendo se vai ganhar. Se eu estou em casa, a gente vê porque eu gosto de futebol. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, amados: o flamenguista, ou qualquer torcedor, o corintiano, o cara que é e é de fato, ele conhece pra caramba do time dele. Interessante que muitos de nós, quer seja aqui da igreja de Curicica ou Suquinzou, vão falar assim: eu creio em Cristo. E Tiago vai dizer: faz muito bem, porque crê até os demônios creem. Creem e estremece, que crê é acreditar que existe. Mas a gente vai falar assim: o que tu sabe sobre Jesus? Diz aí que ele morreu e ressuscitou, que ele é Salvador. E não sabe nada de Cristo, não sabe qual é o fundamento da salvação, não sabe quais são os mandamentos que ele nos outorgou. E aqui está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando a gente vai falar de torcedor, a gente fala: tu é torcedor Nutella, tu é torcedor de nada. Porque o cara que está falando isso tem muito mais conhecimento do que o clube. Deixa de comprar arroz na casa, mas vai para o Maracanã para poder ver o jogo. Ele fala: eu sou torcedor, tu não é. Porque quando a gente vai falar das coisas de Cristo, a gente vai falar de vida eterna, a gente vai falar de salvação, a gente vai falar de libertação, a gente vai falar da paz que excede a toda a compreensão humana. A gente acha que não precisa conhecer Jesus, mas o próprio Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus falou isso porque Deus estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo, visto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não mais pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso nós nos tornamos embaixadores. E estamos aqui nessa manhã para anunciar a todos aqueles que nos ouvem que só Jesus Cristo dá vida eterna, que é muito mais do que o tempo de vida que você vai ter nessa terra, onde tu tem que pagar um montão de conta. É muito além disso. E por isso a Igreja Metodista de Curicica está nessa manhã adorando a Deus e dizendo para você: aprenda de Cristo, se achegue a Jesus, conheça dos seus mandamentos, pratique-os, porque assim Ele vai se manifestar a você, te encher de graça e de paz, e vai te dar a vida eterna. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar pelas nossas vidas e por aqueles que nos ouvem. Deus, nessa